Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, esse livro do Neil Walsh, esse livro que ele diz que é como se fosse um mestre, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, que se nós encontramos esse livro e nós estamos de mente e coração abertos para entender a mensagem dele, é porque nós estamos prontos, porque a mensagem dele é totalmente controversa para aquele que conheceu, como foi apresentado a mim, um Deus ciumento e vingativo e continua acreditando nisso, porque esse Deus aqui é aquele Deus que fala, que se comunica com todo mundo e é aquele Deus de todo amor e bondade, aquele Deus que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de Pai e Mãe. E é esse Deus que Ele diz aqui que em conversando com Deus temos acesso a um instigante diálogo sobre os maiores problemas que afligem a humanidade. E o autor revela como essa conversa foi e é possível. Então é esse Deus que está conversando, está dialogando com o Neil Walsh e que está falando sobre os maiores problemas que afligem a humanidade. Então nós estamos aqui, ele está respondendo a pergunta a seguinte: agora o Senhor me deixou confuso. Como o amor pode ser tudo que existe se o medo atrai como energia? Porque antes Deus estava dizendo que as leis são muito simples. A primeira é, o pensamento é criativo. A segunda é, o medo atrai como energia. E a terceira, o amor é tudo que existe. Então o Neil Walsh faz essa pergunta: como isso é possível? O amor ser tudo que existe e ao mesmo tempo o medo atrair como energia? Aí Deus está explicando, e ele terminou aqui na última frase ali do vídeo anterior, dessa forma: ao criar algo mais, a esfera do relativo, eu produzi um ambiente em que vocês podem escolher ser Deus, em vez de simplesmente lhes dizerem que são Deus. Experimentar a divindade como um ato de criação, em vez de como um conceito, em que a pequena vela sob o sol, a pequena alma, pode conhecer-se como a luz. Então Deus terminou explicando que ele criou essa esfera relativa para se experienciar, para que nós possamos nos experienciar por nosso mérito, ser Deus. Porque a gente pode aqui nessa caminhada entre luz e sombras, estar escolhendo flertar mais tempo com a sombra e demorar mais tempo para entender que nós somos luz. E já que nós estamos sob o véu do esquecimento também. E a gente pode passar tanto tempo flertando com a sombra que a gente pode até realmente criar aqueles, como o professor, se tornar num daqueles, como o professor Hélio Couto diz, ali os negativos, os lá de baixo, que como o filme Guerra nas Estrelas mostra, foi aquele que era o maior, digamos, demônio lá, que antes ele era um Jedi, o mais iluminado, porém ele baseou as escolhas dele no medo e confundiu amor com apego e acabou se transformando no próprio. É por isso que existe, acredito, entre aspas, o diabo, como Napoleão Hill diz no livro Mais Esperto que o Diabo, não existe, é apenas o lado escuro da força, mas existe dessa forma, quando as pessoas, nós mesmos, que viemos, que somos apenas luz, como ele está falando aqui da pequena vela sob o sol, mas que lá a gente não podia, a gente não sabia o que era escuridão, então ele nos dá essa oportunidade para que a gente escolha ser luz novamente, escolher ser Deus, como ele está dizendo aqui. E quando a gente se identifica com a sombra e passa a basear as nossas escolhas no medo e não no amor, e confundir amor com apego, aí sim a gente pode ser, aí existe o diabo de verdade, mas é aquele com a essência divina, porque tudo é Deus, como ele já disse aqui atrás, tudo está no todo. Como o professor Hélio Couto diz também, para a gente alcançar tudo que a gente espera, que a gente gosta, toda a felicidade possível nessa esfera do relativo, nós temos que estar em fase com o todo, que é tudo. E aí vamos ver como é que continua aqui então. O medo é o outro extremo do amor, é a polaridade primária. Ao criar a esfera do relativo, eu criei primeiro o oposto de mim mesmo.
Agora, na esfera em que vocês vivem, no plano físico, há apenas 2 pontos de existência: o medo e o amor. Os pensamentos baseados no medo produzirão um tipo de manifestação no plano físico, e os baseados no amor produzirão outro. Os mestres que viveram em seu planeta descobriram o segredo do mundo relativo e se recusaram a reconhecer a realidade desse mundo. Em resumo, os mestres são aqueles que escolheram apenas o amor. Em todas as situações e em todos os momentos, mesmo quando estavam sendo mortos, amavam seus assassinos. Mesmo quando estavam sendo perseguidos, amavam seus opressores. Dá para a gente entender bem aqui, pensando no nosso mestre maior, o mestre Jesus Cristo, com o exemplo que ele deu quando estava ali sendo crucificado, depois de ter passado por todo tipo de humilhação física, moral, mental. O que ele diz? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E eu vi também alguma coisa sendo dita com relação a Chico Xavier, como uma pessoa que estava sempre ali apertando os botões dele e de vez em quando vinha pedir desculpa, e ele disse que um dia ele falou assim: pode deixar, eu já te desculpei mesmo antes de você fazer. Então aqui mais ou menos isso que Deus está falando, né, sobre aqueles que entenderam então o que há apenas 2 pontos de existência nesse nosso plano, o medo e o amor, e que resolveram se identificar só com o amor. É muito difícil para vocês entenderem isso, mas mais ainda, imitar. Mas é o que todos os mestres sempre fizeram. Não importa qual seja a filosofia, a tradição ou a religião, é o que todos os mestres sempre fizeram. Esse exemplo e essa lição foram apresentados muito claramente para vocês, inúmeras vezes, através dos tempos e em todos os lugares, durante suas vidas inteiras e em todos os momentos. O universo usou de todos os meios para mostrar-lhes essa verdade. Em canções e histórias, em poesia e dança, em palavras e movimentos, em figuras móveis que vocês chamam de filmes e em conjuntos de palavras que chamam de livros. Então aqui ele dizendo como é que ele usa para a gente ver se essa ficha cai para a gente, para ver se a gente entende, não é? E de diversas formas, inclusive filmes, como esse que eu citei, o Guerra nas Estrelas, que traz tão claro agora. Nossa, para mim fica cada vez mais claro aquele exemplo ali do Jedi que se transforma no próprio coisa ruim, quando ele não entende isso que Deus está explicando aqui. E em conjunto de palavras que vocês chamam de livros como esse, já que o Neil Walsh disse que esse seria o nosso mestre. Se a gente já estivesse entendendo a mensagem dele para a gente, nós não seríamos mais crianças aprendizes, mas sim presenças mestres, como diz Saint Germain no livro de ouro de Saint Germain, que alcançou plena estatura, está pronta para entender que é só amor, que enquanto eu estiver brigando com o meu próximo, só porque ele não tem o mesmo político de estimação que eu tenho, só porque ele não torce para o mesmo time que eu torço, ou pior ainda, por causa da cor da pele dele, por causa do sotaque dele, por causa do lugar onde ele nasceu, aí é que eu ainda não entendi nada disso, não prestei atenção nesses detalhes. Essa verdade foi proclamada da montanha mais alta e seu sussurro foi ouvido no lugar mais baixo. Ecoou nos corredores de toda a experiência humana. O amor é a resposta, mas vocês não ouviram. E outro livro que fala disso é o da Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, ela que é uma pastora ali dos Estados Unidos. Eu fiz também o livro dela, são 2 playlists, eu deixo aqui se você quiser ver. Ela diz que nós devemos sim atacar todo mundo, pelas costas mesmo, a gente deve atirar nas pessoas, mas que a munição seja amor.
especialmente aquelas pessoas que estão apertando os nossos botões, pisando no nosso calo, como o exemplo de Jesus Cristo, foram aqueles que estavam ali mesmo, os algozes mais tenazes, que estavam em cima ali mesmo, fazendo na prática, os outros estavam incitando eles a fazerem. E ele disse, acredito que ele incluiu todos, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, dessa forma, ali no livro da Catherine Ponder também ela diz, usa o amor, ataca com amor. Toda vez que você quiser se vingar de alguém, usa amor, atira amor nele. Agora, neste livro, você me pergunta novamente o que eu já lhe disse inúmeras vezes de inúmeros modos. Porém, eu lhe direi de novo aqui, neste livro. Ouvirá agora? Realmente ouvirá? Então, Deus quase aqui, se ele fosse de perder a paciência, eu diria que ele estaria quase perdendo a paciência. Mas como esse não é aquele Deus ciumento e vingativo, então com certeza ele vai ter paciência eterna. Ele tem paciência eterna com a gente, ele já disse que não se importa com o processo, porque ele tem certeza do final, todos voltarão para ele. O que você acha que eu trouxe a esse? O que você acha que o trouxe a esses escritos? Por que estão em suas mãos? Acha que eu não sei o que estou fazendo? Não existem coincidências no universo. Eu ouvi o lamento do seu coração, vi a busca da sua alma. Sei o quanto você tem desejado a verdade. Na alegria e na tristeza, clamou por ela, constantemente. Fez súplicas a mim. Revele seus motivos para mim. Revelou, eu acredito. Porque está tudo aqui no passado, então vamos ler novamente. Na alegria e na tristeza, clamou por ela, constantemente fez súplicas a mim, revelou seus motivos para mim. Este é o meu trabalho, realizo-o em termos tão claros que você não pode deixar de entender. Em uma linguagem tão simples que não pode ficar confuso. Em um vocabulário tão comum que não pode perder-se no palavreado. Então Deus explicando que ele leva a sério o trabalho dele, que ele não viria aqui dar respostas rebuscadas, difíceis de entender. Ele está colocando tudo num vocabulário tão comum que a gente não pode se perder no palavreado, numa linguagem tão simples que não pode ficar confuso. Então por isso que ele explica. Você vai ouvir agora? Realmente ouvirá? Então vá em frente, pergunte-me tudo. Eu encontrarei um modo de responder-lhe. Usarei todo o universo para isso. Portanto, fique alerta. Este livro está longe de ser o meu único instrumento. Você pode fazer uma pergunta e depois colocá-la de lado. Você pode fazer uma pergunta e depois colocá-lo de lado, mas observe, esteja atento. A letra da próxima canção que ouvir, as informações no próximo artigo que ler, o roteiro do próximo filme que assistir, as palavras da próxima pessoa que encontrar, ou o murmúrio do próximo rio, do oceano ou da brisa que acariciar seus ouvidos. Todos esses instrumentos são meus. Todos esses caminhos estão abertos para mim. Eu lhe falarei e você me ouvirá. Eu o procurarei e você me chamará. Então, eu lhe mostrarei que sempre estive presente. Sempre. Então, Deus dizendo para prestar atenção que a gente pode fazer uma pergunta, que estava falando para o Neil Walsh, que ele podia fazer uma pergunta e depois deixar de lado, mas que Deus é perseverante, ele não interfere, mas ele, tudo que ele puder fazer para nos mostrar, não, é por aqui, você está indo ali pela sombra, é por aqui, é pela luz, ele vai fazer. Então ele dizendo, mesmo que você tivesse feito uma pergunta, eu tivesse respondido, se tivesse lido assim, deixado de lado, continua, observe, esteja atento, que a próxima letra da próxima canção que eu ouvir, eu posso estar colocando um recado ali, o roteiro do próximo filme, o murmúrio mesmo ali do oceano, ou a brisa, como está aqui o vento que vier, ele pode trazer algum murmúrio ali no seu ouvido, e porque todos os caminhos estão abertos para mim.
Eu lhe falarei e você me ouvirá. Eu procurarei e você me chamará. Então, eu lhe mostrarei que sempre estive presente, sempre. Então, não existe aquela história da gente pensar, Deus não gosta de mim, Deus não estava comigo nesse momento, foi por isso que aconteceu isso, eu nasci com esse defeito, ou eu nasci pobre mesmo e depois não tive condições, é porque Deus não gosta de mim, não, é porque eu me desalinhei. Como que fala? Eu me sintonizei, eu não estava sintonizado com Deus, porque a conexão ela nunca vai estar, nós nunca vamos estar desconectados de Deus. Deus vai sempre estar conosco. Como ali no filme, A Guerra nas Estrelas, que eu acredito que seja um recado de Deus, o Jedi, quando no final ele voltou, ele tirou a máscara de demônio, ele caiu em si, porque a essência dele, como de todos, é divina, mesmo aquele que esteja vestindo a máscara de um demônio, de alguém que esteja ali mesmo perdido nas trevas, porque o caminho de volta é a luz e Deus está deixando claro aqui que ele não vai deixar ninguém perdido. Não é aquele Deus que vai julgar e no final vai separar os bonzinhos com ele e os que não foram bonzinhos sofrer eternamente no inferno. Ele já explicou tudo isso aqui também nas páginas anteriores. Eu deixo toda a playlist do livro completo aqui, se você é esse o primeiro que você está lendo, tá assistindo, tá bom? E aqui então, com isso concluiu-se a primeira parte do livro. Agora nós vamos para a segunda parte que começa assim, com um salmo. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua direita delícias perpetuamente. E aí vamos ver como é que vai se dar então essa segunda parte do livro, em que o diálogo entre Neil Walsh e Deus continua, tá bom? Eu espero que você esteja gostando da forma como eu estou lendo, que os comentários estejam sendo pertinentes. Se você se sentir, quiser compartilhar, dar o seu like, não é isso, não era assim. Se você quiser compartilhar, curtir e deixar um comentário, eu agradeço muito. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros que tem lá e se sentir de se inscrever também, eu agradeço. Espero te ver para dar continuidade agora com a segunda parte do livro. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!